Isso aí, galerinha. Bom dia a todos. Vamos mais uma correçãozinha de tarefa. Lá na página, volume novo, hein? Volume 2. Então, ó, página 5, matrizes. Que história é essa de matriz mesmo, professor? Matriz nada mais é que uma tabela de números. Vamos fazer aqui a matriz C, por exemplo. Se eu for fazer uma matriz retangular, eu posso dizer que o primeiro elemento da matriz C é o Czinho 1, 1. O próximo é Czinho 1, 2. Ó, A. De novo eu botei A, porque o comum é A, né? 2, 1. 2, 2. 3, 1. Quer dizer que a matriz C é uma matriz do tipo 3 linhas por 2 colunas, é uma matriz 3 por 2, e os elementos delas são representados por Czinho e J, onde o I é a linha e o J a coluna. É isso aí. A I é a joluna. É isso aí, para não esquecer. Certo? Meu pai sempre gostou de piada de fanho, eu acho muito mau gosto. Ó, página 5. Para a gente começar a se familiarizar com essa história de matriz, ele começa dizendo o seguinte, ó. As tabelas estão presentes diariamente, pois agrupam dados de uma forma prática e eficiente. A tabela a seguir apresenta informações relacionadas à dieta alimentícia. Os dados referem-se a 100 gramas de cada alimento. Aí ele vai lá e fala, né, macarrão instantâneo, umidade 6%, energia 432 quilocalorias. É importante lembrar que aquele quilo significa 1000. Proteína 9 gramas, colesterol 62 miligramas, carboidratos 5,6 gramas. Em 100 gramas de macarrão só tem 5,6 gramas de carboidrato? Duvido, mas tudo bem. Fibra alimentar 5,6 gramas. Legal. Aí eu não vou ler de tudo, é óbvio. Aí ele fala lá de pão francês, pão, né, trigo, pão de trigo, alface, aí o tipo de alface e assim por diante. Legal. Ó, dados da Unicamp. Ainda estou achando esquisito aquele macarrão instantâneo ali, mas tudo bem, depois a gente confere. De acordo com a tabela, responda. Qual é o alimento que tem a maior porcentagem de umidade? É a menor. Então vamos lá, estamos na página 5 do volume 2, exercício 1, letra A. Maior porcentagem de umidade, achei 96 aqui. É a alface crespa crua. Claro que o cara colocou alface e tudo bem, né? Ele só acrescentou qual era o tipo de alface ali, né? Crespa e crua. É a maior, né? E quem é que apresenta a menor? O macarrão, né? Claro, o macarrão na verdade era uma massa pastosa, cheia de água, mas foi desidratado, né, para ser embalado, certo? Por isso que de repente ficou com a menor umidade de todas. Legal, então macarrão instantâneo. Legal. Letra B, o que ele quer saber? Qual é o alimento que fornece a maior quantidade de energia e a menor? Ele está falando dessas 100 gramas, né? Deixa eu ver, o cara que é mais punk, o macarrão ganhou de novo 432 calorias. Ah, deve ser por isso então que maratonistas, né, se alimentam com macarrão ou com bastante carboidrato logo antes da corrida, né? Para poder aguentar os 42 quilômetros correndo que nem um esquizofrênico. É isso aí. Então, macarrão maior, né? 1,3 e 4. Não, eu digo isso porque para quem já viu um cara passando do lado, parece uma coisa sobre-humana. Não é uma corridinha, eu vou correr, não, um gás, né? Tá escrito macarração. Então, ó, esse aqui era o maior, né? E o outro era a menor umidade, certo? Maior e menor. E qual era a menor e ali? Será que é o alface? É o alface. Tem que ser, né? Alface. Letra C. Quais são os alimentos que não possuem carboidrato? É só ver o que dá zero lá de carboidrato. Atum, quem mais? Carne.
alguma coisa? Só 3? 1, 2, 3, é isso aí. Depois, quais os alimentos que você evitaria devido à grande quantidade de colesterol que possui? O ovo tá aí. Pô, mas tu vê, cara, eu jamais deixaria de comer ovo, mesmo que eu morresse. E eu vou te dizer também que já apareceram muitas pesquisas, né, mal dizendo e bem dizendo o ovo. É muito delicado essas pesquisas sobre alimentos ainda hoje, né? Elas precisam se modernizar para nos dar mais segurança, né, do que comer ou evitar comer em função da... Mas já que ele falou para olhar o colesterol, eu tenho que falar que é o ovo, né? Tem que ser matemático nessa hora. O ovo. Agora, olha só, o que mais que tem um colesterol razoável ali? Não, a carne também teria que maneirar. O macarrão também. E eu vou dizer que o macarrão, nem todos eles têm ovos na constituição, né? A maior parte do colesterol do macarrão instantâneo vem naquele saquinho maldito de tempero. Se tu fizer só o macarrão e temperar por conta própria, sem excesso de gordura, não fica tão ruim. É importante que tu saiba então, porque o miojo eu acho que faz parte do todo brasileiro, em algum momento o cara comeu miojo na vida, né? O satânico é o pacotinho de sabor, tá? Se tu maneirar naquele pacotinho de sabor, dá pra se alimentar de miojo. Não todo dia como eu fazia, isso não. Porque houve uma época da minha vida que todo almoço era um steak de frango e todo almoço chegava em casa, um steak de frango e um miojo. Isso ao longo da faculdade faz mal pro organismo, tá? Não façam isso. Não, era questão financeira. Eu ganhava 500 pila. Não, eu agradeço pelo respeito. Deixa eu tampar minha careca aqui. Mas eu vou falar o seguinte, eu ganhava 500 pila para sobreviver o mês inteiro. Né? E tem que abastecer o carro, imagina. Ou seja, o carro ficava parado na garagem. Eu usava o carro era só pra bonito. E aí, pro cara poder curtir uma baladinha no final de semana, o cara comia miojo e steak de frango. Né? Gastavam R$100 para se alimentar o mês todo. E os outros 400 gastavam na balada. Era mais ou menos assim, ó, a contabilidade. Depois a gente amadurece e a gente gasta 200 para se alimentar e 200 na balada. Na verdade, a gente só tem que maneirar realmente, porque uma vez ou outra tu comer isso, tudo bem. Agora, tu fazer isso algo regular, aí tem aquelas notícias que aparecem na televisão, um menino de 30 anos, menino, né? Que é um menino com 30 anos, 30 anos infarta e morre. Aí vão examinar, o cara estava com as artérias absolutamente obstruídas já. Ou seja, é um cara de 30 anos que se alimentou mal e porcamente a vida toda. Aí não tem jeito. Eu fiquei chocado quando eu fiquei sabendo que os jovens de 15 anos, quando tu vai fazer um exame Doppler na artéria, ele já tem placa de gordura na artéria. A artéria já está parcialmente obstruída com gordura. Aos 15 anos. Alguns de vocês, se forem examinar suas artérias, vão ver que as artérias já estão parcialmente obstruídas. O problema é como que tu continua a tua alimentação ao longo da vida toda. Eu lembro que quando jovem eu chegava em casa, bolacha recheada e salgadinho, era assim, era uma coisa que tinha lá em casa a rodo. Parece que minha mãe comprava um container por mês daquilo. Então tu chegava lá à tarde, ai que fome, tu abria lá o armário, pegava um pacote de negresco, outro de Cheetos, e ia pro quintal comer. Isso era toda a tarde. Tá entendendo? Então chegou uma hora que eu percebi, caramba, se eu não mudar a minha alimentação, eu vou morrer cedo. Aí eu comecei a dar mais valor pra salada, dar uma maneirada na gordura ao longo da semana, pra final de semana comer um churrasquinho, né, cara? Porque aí também ninguém é de ferro, certo? Mas isso é uma coisa importante pra qualidade de vida de vocês. Ô, professor, eu sei que não é nutricionista, mas sabe, tem alguma comida que coma pra limpar a artéria? Cara, assim, ó, na verdade existem várias comidas. Bacana isso que tu falou. Existem várias comidas que alteram o funcionamento do organismo e podem ajudar a diminuir essa taxa de gordura que vai sendo depositada, certo? Eu já ouvi falar em vários alimentos, né? O ideal, de repente, é um medicamento. Tem um medicamento que ajuda a eliminar esse excesso de gordura. Mas eu diria que qualquer atitude deveria ser acompanhada por um nutricionista. Porque às vezes tu vai fazer o seguinte, pô, fulano tal disse que aquele alimento é foda, vou começar a comer aquele alimento. O cara se entope daquele alimento e não descobre de repente que ele tem uma certa alergia ou ele tem uma certa restrição. Mas assim, a história da alimentação é delicada por quê? Por exemplo, eu tenho 2 tios médicos formados em regiões diferentes, com filosofias de vidas diferentes. Ambos com problema de colesterol. Um deles é mais, digamos, clássico, vai pela medicina convencional.
e sempre teve um problema grave de colesterol, e sempre se cuidou a vida toda. Alimentação regrada, tudo bonitinho, salada, óleos de boa qualidade, né, óleo de soja, como vocês sabem, né, o colesterol ruim, o colesterol bom. E tomando remédio para baixar o colesterol, e não conseguia controlar o colesterol. Enquanto meu outro tio, que é um pouco menos ortodoxo, leu sobre aquela dieta do Dr. Atkins, não sei se você já ouviu falar na famosa dieta da proteína. Dr. Atkins é um famoso médico falecido norte-americano que ele inventou uma dieta baseada em proteína. O cara tá lá com obesidade mórbida, quase morrendo de tão gordo, e ele fala, amigo, para de comer carboidrato, começa a comer só carne e gordura, e o quanto tu quiser. Essa é a dieta do Dr. Atkins, pode comer bacon, churrasco, e o gordura do churrasco, pode comer tudo, quanto tu aguentar. E por incrível que pareça, essa dieta funciona absurdamente bem para a maioria das pessoas. Então o cara tá com obesidade mórbida, porque come de tudo. Começa a comer só bacon, gordura, ovo, liberado. E o cara emagrece, isso é assustador, né? Como pode isso, o cara comendo quilos de carne, de gordura e ovo emagrecer? Pois então, a grande crítica à dieta do Dr. Atkins é que, pô, cara, como é que tu está estimulando as pessoas a comer gordura o quanto quiserem? Mas o mais incrível é que os triglicerídeos das pessoas baixavam. Isso parece assustador, né? Como é que eu vou comer bacon e ovo, professor, e meu colesterol vai baixar? Mas baixa, cara! Vai fazer o quê? A professora de química até saberia explicar isso melhor. A maneira como o organismo funciona é um mistério ainda. Ou seja, o colesterol não está relacionado só a quanta gordura tu come, é a quanto carboidrato. Na verdade, aparentemente, o grande vilão da história é a mistura de gordura e carboidrato. Só que aí o que aconteceu? Esse Dr. Atkins, óbvio, né, em função de vocês já acharem estranho eu ter falado isso, né? Imagina quem é do meio, imagina um nutricionista escutando o Dr. Atkins falar. Ele quer meter uma bala na cabeça, se matar, né? Então muitas críticas começaram a se fazer ao Dr. Atkins. E outra, eu falei que a maioria das pessoas funciona, tem uns 10% da população que não funciona essa dieta. Tu tem que examinar a urina da pessoa, depois que ela entrou na dieta, para verificar se o organismo dela está aceitando ou não a dieta. Depois vocês podem ler mais sobre o assunto. Resumindo, um dos meus tios começou a fazer a dieta do Atkins. E o pior, os triglicerídeos dele diminuíram. E aí ele começou a pegar no outro pé do outro tio, né? Como é que tá a tua alimentação? Agora só saladinha, tal, outro do light. Agora só tô comendo carne e gordura. Como é que tá teu triglicerídeo? Ah, tá uma merda. Ah, o meu tá zerado, cara, fiquei bom. E aí o médico que era, né, mais ortodoxo ficou, não é possível, isso é um absurdo. Ele se recusou a fazer a dieta do gordurame macabro, mas pelo menos ele é assim, tudo bem, eu vou tentar. Vou diminuir meu carboidrato e vou me concentrar mais em proteína. E adivinha? Os triglicerídeos se equilibraram. Ou seja, não é só a gordura que tu come, é o todo. Eu não estou recomendando a nenhum de vocês, até porque vocês estão jovens, não devem restringir o carboidrato. Eu estou te contando um fato histórico. Estou te contando um fato histórico. Beleza? Se tu quiser fazer essa dieta de repente, por achar que teres algum problema, eu recomendaria uma dieta que é a do Dr. Atkins alterada, chama-se dieta de Sulf Beach. É uma dieta mais modernosa, que tu te baseia em proteína, mas tu dá atenção para saladas também. Certo? Só evita o carboidrato. Outra, a melhor situação é tu ir no médico e investigar qual é o problema que tu possa ter. Eu não vejo aqui ninguém com maiores problemas, pelo amor de Deus. Nunca vi uma sala tão esbelta, eu diria. Né? Não, vocês estão, né? Pelo amor de Deus, não vejo grandes problemas. Então, assim, vocês têm que, se for o caso, investir lá no nutricionista. Ele vai te dar uma dieta clássica, ele vai te dar uma dieta, né, regradinha, bonitinha. E tu podes ler sobre o assunto. Lê na internet lá sobre o Dr. Atkins, vai ter gente adorando o cara e gente malhando o cara. Tu vai ver um monte de bobagem também. Por exemplo, quando o Dr. Atkins morreu, coitado, ele teve uma retenção de líquido. Então ele foi internado com, sei lá, 80 quilos, 70 quilos, e quando morreu, morreu com 100 e poucos quilos em função da retenção de líquido. Muita gente do mal usou este fenômeno para dizer, ó, prova de que a porra do Dr. Atkins não funciona nada, é porque ele morreu gordo. E é mentira, o Dr. Atkins ele passou mais de 30 anos comendo só proteína e gordura, morreu aos 90 e poucos anos, bem de saúde. Mostrando então que a nutrição clássica não explica tudo. A nutrição atual clássica não explica tudo. Existem alimentos que ajudam a limpar o organismo? Claro que sim. Só de tu parar de comer o gordurame macabro e continuar te alimentando com frutas, verduras, uma alimentação equilibrada, fibras, depois de alguns meses fazendo isso,
Se tu realizar exames Doppler nas artérias antes e depois, tu vai ver que a espessura de gordura nas artérias já foi reduzida. Agora, não tem nenhum medicamento mágico. Isso não. A berinjela é conhecida como medicamento interessante. O ácido acetil salicílico, sabe? O AS. O famoso AS, é o analgésicozinho de criança, aquele rosinha, docinho. Porra, tomamos quilos daquilo, né? Tá com dorzinha, AS infantil para criança. Meu pai está fazendo quimioterapia, um problema sério de saúde que eu até citei para vocês. E eu cheguei na casa dele e tinha um monte desse ácido salicílico. Eu, sim, pai, tá com dor aonde? O que houve? Ele falou, não, isso é, o médico falou que se o sangue engrossar demais, passar de 1000 plaquetas lá, aliás, 1 milhão de plaquetas, né? O normal é 30 mil, parece, a dele estava em 600 mil plaquetas. Se chegar em 1 milhão de plaquetas, toma o ácido salicílico para afinar o sangue. Fica à vontade, querido. Para afinar o sangue. Mas tu vê, cara, estou te falando aqui, não estou te falando para tomar ácido salicílico nem nada. Estou te falando que existem sim estudos que mostram isso. Mas, cuidado, afinar o sangue e retirar a gordura das artérias são coisas diferentes, né? Mas uma alimentação regrada regula o organismo do cara. Então tinha gente lá que o médico ia fazer o exame e falou, amigo, se tu continuar nessa alimentação em 6 meses tu tá morto. Tá passando, a tua artéria está reduzida à metade, o calibre dela, de tanta gordura que tem. Beleza? Aí o cara toma um cagaço, começa a se cuidar, vai fazer o exame, ó, melhorou o fluxo sanguíneo, beleza? Continua nesse caminho. Ou seja, o organismo ele pode se regular nesse quesito, tá? Bacana a gente ter falado sobre isso, galera. Fico muito feliz. E vou até acrescentar 2 detalhes. A única maneira conhecida científica de viver mais é comer menos. A única maneira de aumentar o tempo de vida, cientificamente comprovado, é comer menos. Não é passar fome, meus amigos. É comer o mínimo, respeitando o teu organismo. Então, cumpriu as necessidades mínimas do organismo, o ideal é não comer mais. Fica muito claro isso quando tu pega um grande grupo e analisa as pessoas com sobrepeso. Tá? As pessoas com sobrepeso, elas morrem muito antes das pessoas magras. Beleza? Então o grande segredo aqui é quantidade, é maneirar ao longo da semana na quantidade para poder ter os teus excessinhos no final de semana e não comprometer a tua longevidade, certo? Isso é importante lembrar. Estávamos nos alimentos que não possuem carboidratos, os alimentos que o Dr. Atkins recomendaria que vocês comessem livremente. Letra D. Quais os alimentos que você evitaria devido à grande quantidade de colesterol? O mais clássico ali é o ovo. Daria para pedir cuidado ainda com o quê? Carne bovina e carne de frango ainda eu colocaria. Carne bovina, carne de frango. O que mais? Alguém recomendou outro? O macarrãozão. Ou só macarrão dessa vez, né? Show de bola. Aliás, para fortalecer o que eu acabei de falar, que a única maneira de viver mais é comer menos, eu cito os lutadores de sumô do Japão. Os lutadores de sumô do Japão, eles chegam a consumir 40 mil calorias por dia. O equivalente a 20 adultos. Tu imagina o café da manhã do cara? É uma coisa assustadora. É uma coisa assustadora. O cara come muito. Detalhe, sabe qual é a média de vida desses lutadores de sumô japoneses que consomem 40 mil calorias por dia? Quilocalorias? 42 anos. É assustador, cara. Lutador de sumô que passou boa parte da sua vida com ingestões ultra, hiper, mega, super calóricas, morre aos 40, bicho. É muito triste, é drástico. Claro, né, cara, teu organismo todo está super utilizado. O estômago trabalhando muito mais do que deveria, fígado, rins, pâncreas, tudo trabalhando a toque de caixa para dar conta de digerir tudo aquilo. Detalhe, hein, cara, o lutador de sumô, ele malha, mas ele malha muito. Ele malha, ele faz musculação e exercício aeróbico e abdominal todo dia em vários momentos. Ele é gordo daquele jeito porque ele come que nem um troglodita. É porque ele come o equivalente a 20 seres humanos. Tá beleza? É por isso que ele só vive 40 anos. É a prova clássica de que comer muito faz o cara morrer mais cedo. E não precisa ter um problema específico não, tá? Ele não precisa ter um ataque cardíaco e morrer do coração. Ele vai morrer por falência dos órgãos que foram extremamente utilizados por causa da alimentação absurda. É loucura, eu fiquei apavorado quando eu descobri que o lutador de sumô, né, vive em média 42 anos. Eu fiquei assustado. Vale lembrar que o lutador de sumô no Japão é exatamente
né, o campeão mundial, o campeão japonês de sumô andando na rua é a mesma coisa que o Neymar andando na rua no Brasil. É exatamente a mesma coisa, tá? Neymar está para jovens brasileiros, assim como o lutador de sumô está para jovens japoneses. Só para tu sentir como é bacana a história da cultura, né, bicho? Que loucura, né? Olha só, galerinha. Observe a representação da matriz. Meu Deus, que matriz gigante! Pela madrugada. Mas engraçado, essa matriz é... Onde é que vem essa matriz? Pô, é a tabela. Tu vê se tu organiza, se tu esquecer os nomes e pegar só os números, né? Fica até mais organizadinho, fica sucinta a tabela. A tabela foi expressa na forma de uma matriz cujos dados, números, foram dispostos em 11 linhas ou filas horizontais e 6 colunas ou filas verticais. Ó, a primeira coisa que a gente aprendeu, coluna também é chamado de fila vertical, linha também é chamado de fila horizontal. Legal. Assim, a matriz M é do tipo 11 por 6. Né? 11x 6 lê-se 11 por 6, ou seja, 11 linhas e 6, sempre nessa ordem. Primeiro a linha, depois a coluna. Noção de matriz. Uma matriz com M linhas e N colunas, ou seja, do tipo N por N, com M e N pertencente aos que é aquilo ali? Ao N com asterisco, o que é isso? Alguém lembra o que é isso? Aos naturais, sem o zero. O asterisco no símbolo é para ignorar o zero, né? Ah, é por isso que começa do elemento 1, 1. Senão começaria do elemento 0, 0. Para mostrar que o 1, 1 é o primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna, então começa com o número 1, não começa com o 0. Ele ignorou o 0 ali. A representação de uma matriz é feita por maiúsculas. Então aqui, não sei se ficou claro, ó, mas a matriz é maiúscula. Os seus elementos, letra minúscula. E ele vai lá e dá vários exemplos de matriz, né? Algumas com colchetes, outra ele não colocou colchete, ele colocou duas barrinhas laterais, ó, em alguns livros tu vai ver, em vez do colchete, duas barrinhazinhas assim, eu não gosto particularmente. Ali ele fez uma também com parênteses, ó. Né? Então ele falou que além do colchete pode aparecer em alguns livros parênteses, também não gosto, eu gosto de colchete, tá acabado. Mas é pessoal, né? Frescura pessoal. Representação de uma matriz. Aí ele só mostrou, ó, que a matriz pode ser representada daquela maneira. Ou seja, essa tarefinha foi uma tarefinha só para relembrar aquilo que nós discutimos em sala de aula. Uma matriz pode ser representada genericamente como A, feita dos elementos A e J, uma matriz M por N. Aí diz ali que o I é maior ou igual a 1, menor ou igual a M, claro, né? Ó, o I. O I é o primeiro elemento. Como essa matriz é 3 por 2, M e N, o M foi até 3, né? E olha o I, qual é o maior I que tem? Então ele está te dizendo que o I nunca vai passar do M da matriz, né? Mas é lógico, pô, se a matriz é do tipo M por N, e os elementos dessa matriz são A e J, quer dizer que a matriz vai ter M linhas. O maior número que esse I vai assumir é o M. A matriz vai ter N colunas, quer dizer que o maior valor que o J vai assumir é o N. Só que ele escreveu isso de uma maneira matemática ali, ó. Tu lê aquilo e conseguir interpretar o que está sendo dito é de suma importância. 2. Agora já estamos na página 6, hein? 2. A tabela exibida no início da unidade foi representada pela matriz M. É verdade. Com base nessa matriz, escreva o elemento que pertence à segunda linha e terceira coluna. É o M23. Concorda comigo? Já deixa eu preparar aqui. Depois ele quer sexta linha, sexta coluna, nona linha, terceira coluna. Professor, é M23? Não. M23 que se lê. Professor, é M6? Não. M66. M93. Deixa eu voltar aqui então na página 5 e deixa eu contar. 1, 2, achei a segunda coluna. A segunda linha, perdão. Agora eu vou na terceira coluna. 1, 2, 3. Achei. Quem? 8. Não ter conseguido achar isso já é uma situação um pouco grave, né, gente? Porque é uma situação, uma coisa muito simples. Foi a primeira aulinha. Claro, estou falando para quem veio na aula e tentou fazer a tarefa, né? Prestou atenção e fez a tarefa.
Não era para ter dificuldade. Meia, meia. 1, 2, 3, 4. Opa! Achei a sexta linha. 1, 2, 3, 4. Achei a sexta coluna. Quem? 1,3. Muito obrigado. 9, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! Nona linha. Coluna 3. Coluna 1. Achei. Quem? É isso aí. Então era importantíssimo ter conseguido entender essa brincadeirinha inicial para a gente poder avançar nos nossos estudos. Foi isso que eu pedi. Fala, meu querido. 237 linhas e 500 colunas. Pronto. É isso aí. Certo? A vírgula não é obrigatória até não ser necessária. Na hora que ela é necessária, a gente coloca a vírgula. Parabéns pela pergunta. Pergunta de quem está interessado e prestando atenção. Ô, galerinha, olha só. Agora que a gente corrigiu a tarefa, vamos dar uma avançada bem de leve na matéria.